de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio o tema é um tema extremamente importante, decisivo para a vida de cada uma e cada um que está nos ouvindo. E o tema desse episódio é: existe vínculo de emprego no trabalho das plataformas digitais? Ou seja, nós vamos entrar numa discussão que é a discussão do momento e que está mobilizando o próprio Poder Judiciário, que pode tomar decisões que vão vincular toda a justiça no Brasil para quando a gente for decidir essa luta dos trabalhadores contra a precarização do trabalho. E, obviamente, para falar sobre isso, eu estou aqui com duas especialistas, professoras. Eu estou aqui com a minha amiga Roseli Fígaro, né? Fígaro, que é professora titular da Universidade de São Paulo, da ECA, e ela é também bolsista produtividade do CNPq e coordena o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Roseli, bem-vinda aqui, obrigado por você aceitar participar desse episódio, e estou também com a Magda Biavaschi, que é desembargadora do trabalho, aposentada, e pesquisadora do CESIT, na Unicamp, professora colaboradora também do Instituto de Pós-Graduação, né, no Instituto de Economia da Unicamp. Magda, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. E eu não vou perder muito tempo aqui, mas vamos situar um pouco mais. As plataformas digitais se colocam como empresas de tecnologia. Elas querem fugir dos seus vínculos na área de educação e na área de trabalho. Elas declaram que quem se relaciona com elas são meros usuários. E, na verdade, quando elas estão fazendo uma série de atividades que são atividades típicas do mundo do trabalho, elas não reconhecem isso como trabalho. Elas deixam isso de lado e elas fazem de entregadores pessoas que são completamente precarizadas, elas fazem de pessoas que estão fazendo tagueamentos para inteligência artificial, elas dizem que não estão fazendo absolutamente nenhum tipo de trabalho, elas negam os contratos de trabalho, negam direitos trabalhistas, negam uma série de elementos que estão, vamos dizer assim, que fazem parte de uma sociedade onde a maioria das pessoas vende sua força de trabalho para sobreviver. E para falar sobre isso, eu quero começar direto, Roseli, que você explique para a gente: existe vínculo de emprego nessa relação das plataformas? Você que é uma estudiosa, por que você diz, o que você diz sobre isso? Existe vínculo de emprego ou não existe vínculo de emprego? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, meu querido Sérgio, de Oi. estar falando com o seu público, que é muito qualificado. Obrigado. Desejar a vocês todos que nos ouvem muita saúde, muita esperança e muita força para lutar nesse 2024, porque vamos precisar. Sim, Sérgio, existe vínculo de emprego. Existe vínculo de emprego. A questão é como se dissimula, ou seja, como se Hum, banaliza e se encobre a existência desse vínculo. Nós poderíamos fazer uma pergunta assim: será que as plataformas ganham dinheiro? Ou como as plataformas ganham dinheiro? Ou como as plataformas, não é, conseguem riqueza para manter a atualização da sua estrutura tecnológica? De onde vem isso? Do céu? Vem do ar? Vem das nuvens, como eles dizem que está toda a riqueza, de fato está nas nuvens, não é? Mas são nuvens bem pesadas, que ficam em territórios amplos, que usam muita água, não é? Que usam muito minérios, que exploram irregularmente, inclusive, territórios onde existem minérios importantes para a sua finalidade financeira, como o território amazônico, como o território boliviano, onde temos lá
O lítio. um minério muito importante, o lítio, o cobalto lá na África. Então, veja, parece, não é, que esse nome fantástico, plataformas, é uma inspiração que sobrepõe-se às relações concretas sociais, uma tecnologia que é inspiradora, que vem do ar, que vem das nuvens, que ninguém trabalha para produzi-la, não é? E que essas relações que se constituem enquanto infraestrutura, para essa infraestrutura funcionar, parece que não mais trabalho, é só eu ir lá dar uma voltinha e pronto, não é? Então, nós estamos numa sociedade em que a lógica, não é, da riqueza, da produção de riqueza, ela é a mesma, ela é baseada no trabalho humano. Não tem Hum, outra forma de se constituir riqueza senão do trabalho das pessoas. O que nós temos de novidade hoje, Sérgio, é uhum, como esse trabalho é, enfim, apoderado, expropriado, ou seja, é tirado dele a riqueza. Como? Não é um modelo como nós tínhamos no século XX. Não uhum, é um modelo como nós tínhamos no século XIX. No século XX, as pessoas iam para as empresas, as grandes empresas, né? Nós temos na nossa memória, sobretudo a nossa faixa etária, aquelas grandes fábricas montadoras com 20, 30 mil sim. trabalhadores, não é? Entrando no trabalho, depois saindo do trabalho, fazendo toda uma movimentação da cidade, do comércio, toda uma lógica industrial e organizativa da sociedade que regulava, inclusive, o horário da novela. Até o horário do jornal e da novela era dada pela lógica do horário de trabalho da Sim. grande massa da população, não é? Então havia ali uma interação entre esses trabalhadores e outros que trabalhavam em outros tipos de serviços, de empresas, que nós chamamos de analógica, não é? Uhum, Ou seja, nós sim. tínhamos um tipo de máquina-ferramenta que era de outra qualidade, de outra tecnologia, uma produção de conhecimento ali consolidada de uma outra fase da história do trabalho humano. No século XXI, nós, com a digitalização, o que, que nós temos? Não adianta falar assim, era digital, o que significa isso? Uhum. Significa que tudo está no ar, está nas nuvens, é vontade divina? Não. É uma outra materialidade, é um outro tipo de concretude das relações de trabalho, portanto, das relações sociais, não é? Então, quando eu digo assim para as pessoas, o streaming, ai, que bacana, eu posso assistir a qualquer hora, assim como o nosso programa aqui. A pessoa, né, vai poder ouvir e ver a Sim. qualquer hora, a qualquer minuto. Isso não mudou nada a sociedade, isso não mudou nada as relações de trabalho, isso não mudou nada essa lógica da estrutura material da sociedade. É óbvio que sim. Então, nosso estudo é exatamente esse, é entender como essas expressões do sistema da comunicação, vamos dizer assim, que envolve todas as relações sociais, são materializadas pelo trabalho concreto, objetivo das pessoas, dos seres humanos. Então, veja só, é muito bacana o empresas, eu vou falar de uma que é a maior do Sim. mundo, né? A Uber, não é? Por exemplo, dizer assim, não, as pessoas vêm trabalhar aqui porque elas são empreendedoras, elas vêm porque quer. Isso. Olha, não tem vínculo, né, não tem horário. Ela trabalha quanto ela quer, no ritmo dela. É? Muito bem. Então, vamos explicar um pouco como é que os vínculos se estabelecem também de formas diferentes. Não é mais o mesmo vínculo, do tipo de vínculo que você tinha lá, né? O horário para entrar, batia o cartão, não é? Eu me lembro que eu trabalhei em fábrica Sim. também, tinha lá que bater o cartão no relógio de ponto, furava os pontinhos e não sei o quê.
Não, hoje o controle não precisa mais disso. Eu não preciso entrar todo dia às 9. Há serviços que sim, há trabalhos que precisam desse. Como você aqui, nós gravamos às 9 horas, estamos aqui Sim, juntos. Muito bem. Mas há trabalhos que, por essa enorme quantidade de trabalhadores espalhadas pelo mundo, enorme quantidade de desempregados, de trabalhadores em sistema muito precário de trabalho, a chamada informalidade, não é? Eles podem ser acionados nos momentos que para eles são os deles, mas que estão conectados uns aos outros como massa de trabalhadores. Então não há buraco. Por exemplo, se eu não for na fábrica às 7 horas da manhã no dia, o chefe vai perceber que eu não estou lá. sim. Mas no sistema do capital da plataforma, não existe esse lugar. Esse lugar é tomado, ele Roseli, é deixa eu, organizado de outra forma, né? deixa eu só contribuir um pouco. Na verdade, a minha impressão é que o controle da plataforma sobre quem precisa ganhar dinheiro entregando coisas, por exemplo, é muito maior do que dentro da fábrica, Sem porque dúvida. ele é um sistema algorítmico que acompanha segundo a segundo o celular do entregador ou do trabalhador, né? É Exatamente. um controle muito mais absurdo, é um taylorismo digital absurdo. Absurdo, eu ia chegar exatamente a isso. Então, para mostrar para a cabeça das pessoas, né, que como a gente não tem essa imagem daquela massa de pessoas indo para o emprego, parece que a pessoa vai trabalhar na hora que ela quer. Né? Primeiro, se o algoritmo organiza essa massa disponível de sinais de celulares que são pessoas, são Claro. trabalhadores. E ele vai acionando, não é? Racionalizando essa lógica para não haver o buraco no sistema da produção, né? Agora, para o trabalhador que está desse outro lado, que não está vendo o que está acontecendo em termos da gestão da plataforma, né? Ele não percebe que não tem esse buraco, que o algoritmo preenche tudo com gente trabalhando nessa linha de produção, como você falou do Taylorismo, né? Então, é um sistema de racionalização do trabalho que congrega Taylorismo e Toyotismo, né? Porque ele dá um passo aprofundado na flexibilização da organização do trabalho e no corte de todos os direitos. Bom, muito bem. Os direitos, quem vai falar é a Magda, tá, Magda? Magda, deixa eu aproveitar que você. Obrigado, Roseli, por explicar isso para a gente. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte: o judiciário ele tem. Não, ele já está se debruçando sobre esse caso. E as decisões que ele pode tomar podem ser dramáticas para o mundo do trabalho. É isso. Então, bom dia. Bom É dia. uma satisfação. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Roseli, por estarmos aqui. Hoje, ouvintes. Que bom podermos estar aqui falando sobre um tema que, para nós do mundo do direito do trabalho, soa como a crônica de uma morte anunciada no Olha, Brasil, né? Mas não no Brasil. No Brasil, nós estamos na contramão de um movimento. Respondendo à tua pergunta, Sérgio, nós estamos na contramão de um movimento que se constitui solidamente na Europa e nos países centrais. olha, E que movimento é esse, né? A partir desse raciocínio que a Roseli também trouxe para nós aqui, mostrando como é que essa relação, essa subordinação algorítmica se traduz numa subordinação mais complexa, mais dramática até do que aquela subordinação direta que se dava no chão da fábrica, ela encobre um trabalhador subordinado e dependente. Então, isso foi o que a Roseli trouxe para nós, mostrando que, e evidenciando o que eu vou dizer agora. O capitalismo é um sistema econômico, social e político muito criativo. E ele vai sempre engendrando novas formas, né, de uso, no caso do trabalho, da mão de obra, para saciar o seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata.
E o que vai criando obstáculos, e aqui é uma homenagem ao nome do programa, porque depois eu vou falar de um pensador que está dizendo que se nós não nos dermos conta disso, nós vamos partir para um tecno-feudalismo. Ele vai criando o capitalismo formas de burlar, de driblar aquilo que nós, da humanidade, construímos, que são os sistemas públicos de proteção social ao trabalho. E os Hum, nossos sistemas públicos de proteção ao trabalho, no caso brasileiro, duramente constituído no Brasil, de 30, com idas e vindas, avanços e retrocessos, para chegar em 88, quando foi constitucionalizado e elevado à condição de um sistema que envolve direitos sociais fundamentais, foi constitucionalizado a partir da luta dos trabalhadores. Hoje, no Brasil, por isso eu digo, nós estamos na contramão de um caminho importante que se constitui nos países centrais. E que caminho importante é esse que se constitui nos países centrais? É do reconhecimento da existência de uma subordinação estrutural, algorítmica, complexa, que, na realidade, faz crer ou quer fazer crer que esses trabalhadores são autônomos. E, sendo autônomos, eles são trabalhadores sem direitos. Só que, na olha. realidade, eles são trabalhadores muito mais controlados por meio de sofisticados sistemas que introduzem, inclusive, no controle um terceiro, que usa dos serviços oferecidos pelas plataformas digitais, que igualmente controla o trabalho dessas pessoas que vendem a sua força de trabalho de forma subordinada, só que agora de um outro jeito, com uma outra estrutura, fazendo crer que se trata de uma forma autônoma e livre de prestação do trabalho. O professor Beluso sempre gosta de dizer que são os grilhões da liberdade, são falsas liberdades, né, que colocam esses trabalhadores numa falsa autonomia. Muitos deles, se nós pegarmos um taxista da Uber, por Sim. exemplo, e formos conversar, principalmente o Uber Black, porque se estabelece classes dentro Sim. da própria Uber. Se nós formos pegar um trabalhador da Uber Black e formos perguntar para ele qual é a jornada de trabalho, ele vai dizer: eu sou livre para fazer a minha jornada de trabalho. Mas se nós vamos conversar com ele para ver quantas horas ele precisa trabalhar para poder satisfazer as suas necessidades básicas da sua família, para poder, inclusive, arcar com as despesas do veículo, para poder botar gasolina, para poder ficar doente com Covid e não ter que trabalhar. Enfim, aí ele vai dizer que para poder minimamente satisfazer as necessidades dele e da família, ele tem que trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Quando nós construímos, na luta da humanidade, um sistema de redução da jornada de trabalho de 8 horas, e hoje alguns países centrais já reduzem essa jornada, mostrando que, como o capitalismo não produz mais a riqueza que ele produzia e não demanda mais, né, a força de trabalho que demandava, é necessário nós reduzirmos essa jornada e não nós aumentarmos essa jornada. Mas eu disse que nós estamos na contramão, depois eu vou falar disso, de um movimento europeu, porque na Europa, né, dando-se conta de que esses trabalhadores são trabalhadores subordinados, sem direitos e, portanto, sem demandas, Sim. o Ken Loach, ele mostra muito bem no filme dele, você que não estava aí, o que significa quando um trabalhador que é contratado como empregado, depois ele é transformado em empreendedor, dono da sua força de trabalho, dispondo da sua força de trabalho, o que acontece com ele, e como é que as famílias ficam impactadas, e como é que a subjetividade desses trabalhadores fica impactada. A Europa se dando conta, sobretudo a Espanha, que começou com esse movimento de contra-reforma, ela consegue fazer uma regulação muito interessante, a Espanha, inicialmente. E hoje esse sistema é hoje o sistema adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, aprovado em dezembro do ano passado, E que qual é esse estabelece sistema? já vou dizer, ele estabelece uma presunção. Havendo trabalho, presume-se que o trabalhador é protegido. Ai, Havendo trabalho, presume-se a existência de vínculo de emprego, de subordinação, de trabalhador que é um trabalhador que precisa gozar de direitos e que está subordinado a um sistema público de proteção social ao trabalho. Por quê?
Porque esses sistemas públicos de proteção social ao trabalho, que inclui tanto a regulação, as leis, quanto as instituições do mundo do trabalho, encarregadas de dar-lhes eficácia, de dar-lhes concretude, de fiscalizar o seu cumprimento e de ampliar o seu escopo, que no Brasil são Justiça do Trabalho, os dois sistemas de fiscalização e as organizações sindicais, a Europa se dá conta de que esses sistemas públicos de proteção, construídos da luta dos trabalhadores, como freios ao livre trânsito de um capitalismo sem peias, né? Esses sistemas são essenciais para uma vida harmonizada, para igualar, para integrar a massa trabalhadora a um sistema público com direitos e garantias, sob pena de a sociedade mais se fragmentar, sob pena de a desigualdade se ampliar e, com isso, a democracia vir a ser sequestrada. Dando-se conta disso, a partir da Espanha, a Europa começa, inicialmente pelas decisões das cortes constitucionais europeias, sobretudo da Espanha, da Itália, da Holanda, agora também de Portugal, essas cortes constitucionais, elas começam a se dar conta de que, apesar da falsa ideia de autonomia e de liberdade, esses trabalhadores são trabalhadores subordinados e precisam ter direitos assegurados, sob pena da sociedade se fragmentar, sob pena de nós chegarmos àquilo que o Varoufakis diz, ao tecnofeudalismo, que é um feudalismo alicerçado nas novas tecnologias, né? Isso é o Varoufakis que está dizendo isso, que é um pensador grego. Mas, enfim, a Europa se dá conta disso, as cortes europeias começam a reconhecer a condição de trabalhadores subordinados a partir de uma presunção. Havendo trabalho, presume-se que o vínculo é de emprego e presume-se que esses trabalhadores precisam ser protegidos. Essa é uma presunção relativa. Então, as empresas que dizem, não, ele é autônomo, é que tem que provar, inverte o ônus da prova. Então, cabe às empresas provar que ele é autônomo. E o que é o trabalhador autônomo? É o dono de si próprio, é o dono do seu tempo de trabalho, produz por conta própria e por risco próprio e lucra com a sua atividade. Esses são os autônomos. Há trabalhadores que são autônomos, Sim. que são registrados como autônomos e não são falsos autônomos. São autônomos de fato, que dispõem do seu tempo de trabalho como bem lhe aprouver. Lucram, estabelecem o preço do seu produto, vendem ou não vendem o seu produto. Esses são os trabalhadores autônomos. Há vendedores que são autônomos. Magda, Então, só um segundo, você falou uma coisa agora muito importante, que é estabelecer o preço do seu produto. O motorista do Uber, o cara do Rap, o entregador dessas 1000 plataformas aí, eles não têm a menor condição de gerenciar o preço do seu produto. Aliás, tem corridas do Uber que ele tem que pagar 40%, 50% do valor dessa corrida. Por quê? Porque quem define tudo isso é a plataforma. Quer dizer, então, como esse suposto autônomo não tem a menor capacidade de controle dos preços, ele é um autônomo de Araque. É basicamente isso, né? Porque um autônomo que não pode definir o preço do seu trabalho, me parece que ele é um falso autônomo. Por isso, são aqueles arranjos inteligentíssimos do capitalismo. Ele é um falso autônomo. A Europa, as cortes europeias começaram a se dar conta disso e começaram a decidir nesse sentido. Isso foi fonte material para a regulação da Espanha, que definiu numa regulação, antes da contrarreforma, que agora estão em processo de contrarreforma, definiu numa regulação esta presunção. Havendo trabalho, presume-se que o trabalho é protegido, né? É igual aos demais, ao trabalho prestado por demais trabalhadores. Isso se espraiou na Espanha, isso se espraiou na Europa, e hoje o Parlamento Europeu adotou em novembro, provisoriamente, porque ainda está em processo de discussão, esse sistema espanhol e definiu 5 diretrizes ou diretivas que, se estiverem preenchidas, o trabalhador
aí não é mais uma presunção relativa, aí é uma presunção absoluta. Ele é empregado protegido quando essas diretrizes estão preenchidas, tá? E bastam 2 delas para estar. E é exatamente isso: definir o preço do teu trabalho, dispor sobre o seu tempo, tá? É claro que eles dizem, mas se eu não quero, eu faço a minha meta, e se eu não quero cumprir minha meta, azar é o meu. Mas não é verdade, porque eles são estimulados com prêmios por metas Claro, que não são definidas por eles, são definidas pela empresa. A subordinação algorítmica é draconiana. Eles são desligados, sim, inclusive, da plataforma quando são mal avaliados. Eles são desligados da plataforma quando eles recusam uma quantidade X de corridas. Então, eles são sofisticadamente subordinados e uma subordinação bastante complexa e, por sim, vezes, difícil de ser captada. Por isso que essas decisões tão importantes, que são fontes materiais dessa regulação agora do sim, Parlamento Europeu, que lá não foi rosinha às flores, eles lutaram muito para conseguir isso também. Chega aqui no Brasil, num movimento importante em que a Justiça do Trabalho, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho tem 8 turmas. É dividido. O Tribunal Superior do Trabalho é a corte máxima na Justiça do Trabalho, né? Que tem a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada e que, pela sua lógica fundacional, tem como incumbência assegurar os direitos do trabalho e, portanto, analisar as formas burladas de contratação. E a Justiça do Trabalho, por meio de 5 turmas do Tribunal Superior do Trabalho, que é já a instância máxima e deveria uhum, parar aí, tem reconhecido a existência em acórdãos. O primeiro foi da 3ª turma, assinado pelo ministro Maurício Godinho Delgado, que é um acórdão paradigmático e que tem como referência essas decisões das cortes europeias. Esse acórdão da 3ª turma custou a ser construído porque houve pedidos de vista, mas foi um paradigmático, e hoje já 5 turmas têm acórdãos reconhecendo o vínculo de emprego e 3 turmas não reconhecem o vínculo de emprego. Portanto, não está pacificada a jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho. Quem pacifica lá, ou busca pacificar, é a SDI1, já tem recursos de embargos. Quando as turmas divergem, há um recurso de embargos para a SDI1 que ela poderá pacificar, mas isso ainda não aconteceu. Enquanto isso, para e passo, as empresas que são inseridas nessa lógica do sistema capitalista, inteligentemente para os fins a que se destinam, usaram de um instrumento que é chamado reclamação constitucional, que é uma ação de competência direta do Supremo Tribunal Federal, vai lá, distribui para os 11 ministros, agora são 10, porque o ministro Dino assume só semana que vem, distribui agora para os 10 ministros, e um ministro em decisão monocrática começou e tem sido feito isso sistematicamente, declara nula as decisões da Justiça do Trabalho, decisões que, por vezes, levaram 10 anos para serem proferidas, outras 5, decisões de primeiro grau, acórdãos de tribunal, processos já esperando decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconhecer o vínculo de emprego. Numa liminar, um juiz, um ministro, anula essa decisão, diz que ela é nula porque a Justiça do Trabalho não tem competência para dizer se há ou não há vínculo de emprego, porque é uma relação de natureza civil e manda o processo para a Justiça comum. sim, Essa tem sido a tônica nessas reclamações constitucionais, e não só em relação às plataformas digitais, mas sobretudo com as plataformas digitais, mas qualquer vínculo em qualquer setor do trabalho. Semana passada, não sei se foi quinta ou sexta-feira, acho que foi quinta-feira, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, na linha da justiça comum, ele decidiu um conflito de competência. Essas decisões do Supremo, elas têm tido efeito já no primeiro grau da Justiça do Trabalho.
um vínculo, uma ação buscando um vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, o juiz de primeiro grau, subordinado a essas decisões do Supremo, ou vinculado ou impactado por essas decisões do Supremo, foi um juiz, uma juíza, declarou a sua incompetência para examinar os direitos dos trabalhadores, porque era um vínculo de natureza civil por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal em cima de um tema que eu não sei se nós vamos ter tempo de ver o que é isso, que é um precedente, 725, e mandou para a Justiça Comum. O juiz da Justiça Comum disse, não, eu não tenho competência para isso, quem tem competência é a Justiça do Trabalho, e suscitou o conflito de competência. Aí foi para o STJ e a ministra, e o voto dela foi prevalente, disse, não é a Justiça do Trabalho que compete, a Justiça do Trabalho que compete fazer essa análise, Nossa, é a Justiça Comum, e devolveu para a Justiça Comum, para o juiz, para dizer se há ou não há relação de emprego. Isso tem sido muito substantivo. Portanto, não só em reclamação constitucional, mas as consequências dessas decisões em reclamação constitucional têm impactado. A lá Golejac, a lá Laval e Dardot, têm impactado esses juízes de primeiro grau que, receosos ou subordinados a um precedente vinculante, que é o 725, e que tem outra discussão, é sobre terceirização, não tem nada a ver com vínculo de emprego, não fazem a distinção, mas invocando o 725, que trata da terceirização, que já foi um precedente complicado do Supremo, quando, antes da reforma trabalhista, declarou inconstitucional a súmula 331 do TST, que limitava as terceirizações, e editou o precedente 725. Então, esse juiz, invocando o 725 e as decisões de reclamação constitucional, mandou para a Justiça Comum, e a Justiça Comum agora decidiu que agora a entendi. competência é dela. O que significa isso? E, para terminar, significa um esvaziamento de uma das instituições do sistema público de proteção social ao trabalho, que é a Justiça do Trabalho, cuja razão de ser passa a ser esvaziada por decisões não só monocráticas, mas agora decisões também do STJ, e também por decisões turmárias, já tem uma decisão turmária do Supremo, e agora o Supremo decidiu, alguns ministros decidiram que vão mandar todos esses processos, né, que estão com eles, para serem decididos pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, certamente em sede de repercussão geral, para editar uma súmula com efeito vinculante e que vinculará também, talvez com outro tema, porque esse 725 é um tema complexo, vinculará todos os tribunais e todas as justiças, porque as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os temas e os precedentes, vinculam, obrigam. Entendi. Então, por isso que a gente diz, é a crônica de uma morte anunciada, mas como nada é natural, só iogurte, nem iogurte, mas é natural. Meu iogurte. Essa morte anunciada acontecerá se nós não nos organizarmos, se a academia não pensar, se os movimentos sociais não refletirem, se os trabalhadores não se derem conta do que significa eliminar ou retirar a voz de uma instituição criada com grandes dificuldades nesse país e que agora, tá, se alinha nas suas decisões, ainda não como uma jurisprudência, mas se alinha às decisões mais modernas das cortes constitucionais europeias, tirando a voz dessa instituição para negá-la a competência para dizer se há ou não há vínculo de emprego, que essa é a sua razão de ser. Então, eu acho isso muito complicado para um sistema público de proteção social que a todos integre, para a harmonia, para a igualdade e, sobretudo, para a democracia. Nós temos que elogiar o Supremo Tribunal Federal com relação ao seu esforço em Sim, assegurar no Brasil a democracia formal, e tem feito isso, e o sim. direito ao voto. Mas quando as decisões que protegem os sistemas públicos de proteção social ou desvirtuam esse sistema, fragilizam esse sistema, essas decisões poderão, ao contrário, estar contribuindo para afirmar a fragmentação, afirmar a desigualdade e, ao fim e ao cabo, sequestrar a nossa lutada democracia. É isso, desculpa. Ô, Magna, é extremamente grave essa situação que nós estamos vivendo. E antes de fazer uma pergunta para a Roseli, é que você me lembrou, quando você falou do Laval e do Dardot e outros,
que é, nós estamos lidando com uma onda neoliberal que não se dissipou, ela continua forte. E o neoliberalismo, ele tem uma doutrina. No meu modo de ver, a gente já fez vários episódios aqui e muitas pessoas falam, não, mas o que é esse neoliberalismo? O neoliberalismo é uma ideia de transformar todas as relações sociais em relações entre empresas. É uma ideia de fortalecer que a sociedade praticamente não existe, o que existe é o mercado, e o mercado é feito por relações entre empresas. Então, o digital ele está fazendo um estrago em várias áreas, né? Na área de saúde, eu não vou falar aqui, aonde está vindo a privatização do SUS é pelo digital, porque não dá para você chegar simplesmente no hospital e detonar, mas você pode retirar as funções, como está acontecendo na Justiça do Trabalho. Você vai retirando as funções e jogando para outro lugar, que, na verdade, já de cara, sei lá, vai falar assim: bom, são relações entre entes iguais. É direito civil, não tem nada a ver com direito do trabalho. Meu, é uma loucura isso, né? E, Roseli, a pergunta é: bom, você conhece bem o debate sobre ideologia. Eu conversando com alguns caras assim, que aliás são ligados a políticos de extrema direita, eles são motoristas de Uber e exploram a ideia de que eles são, na verdade, livres. Eles são. A Magri, você também já tinha falado isso, mas eu queria dizer o seguinte: tem um movimento, eu não sei se é tão minoritário assim, é, de que cai no canto da sereia das plataformas, que diz assim: olha, se eu tiver que te pagar direito, você vira um trabalhador, eu mando em você. Não existe isso, os caras falam, eu não quero que ninguém me mande, principalmente por causa de uma situação no Brasil, porque, olha só, o contrário da Europa, o cara aqui no Brasil, ele vinha de um trabalho precarizado já. Então, isso no digital é uma precarização sobre a precarização. Como que você vê essa confusão dentro dos trabalhadores? Bom, primeira questão é fundamental dizer que implantar confusão entre os trabalhadores e no seu movimento de defesa é uma diretiva primeira e que sempre existiu por parte dos capitalistas. Então, desde as pessoas que vão ser infiltradas, né, no movimento sindical, a Uhum. cooptação do sindicalista, como a gente falava do pelego, não é? É. Mas mais do que isso, é implantar o operário padrão. Veja, não tem nada de novidade. O problema é que se aprofunda e é mais sofisticado, porque você tem um aparato comunicacional, discursivo, que entra na vida da pessoa do momento que ela levanta até o momento que ela vai dormir. E digo mais, às vezes nem durante o sono, porque o celular está ali do lado, né? Sabendo até que horas que você ronca, que hora que você levanta para ir ao banheiro. Então, as questões das formas de controle, elas se aprofundaram de tal maneira na nossa vida, porque, como você disse, o capitalismo precisa lucrar de todas as partes. E no neoliberalismo, se as pessoas são mercadorias, têm relações contratuais de mercado, elas não são pessoas, não são sujeitos, são polos que negociam, então eu tenho que controlar esses polos, eu tenho que tirar as informações dele. Assim funciona o sistema financeiro, não é verdade? Então, quando a gente junta a lógica informacional do sistema de comunicação, dessas relações que entram, comunicacionais, que entram forte para controlar o trabalho e a vida cotidiana com o sistema financeiro, é o pão e o mel que se juntam, não é? Para extrair mais valor, mais dinheiro ainda para o capitalista. Então, do ponto de vista ideológico, não há um segundo na nossa vida, nos nossos celulares, na televisão, no YouTube, em que essa simulação da liberdade, da
sua vontade livre, a economia de compartilhamento. Veja a palavra. Eu sou empreendedor, eu sou colaborador. A palavra colaborador começa lá nos anos 90 no Brasil, antes até na Europa, né? Dissimulando as relações de trabalho e de responsabilidade do capital sobre esse trabalhador. Né? Então, se eu sou colaborador, se eu sou empreendedor, se eu sou livre, se eu tenho liberdade nas minhas relações. Então, isso é um jogo ideológico, sem dúvida, com poder grande. É só acompanhar um telejornal, é só acompanhar uma novela, uma peça publicitária, não Sim. é? Os jogos das crianças, disciplinas, escolas que levam para a sala de aula, para criança de 5, 6 anos, a aula de empreendedorismo, para ensiná-la a ser livre no mercado. Então, veja, esse jogo é um jogo muito pesado. É um jogo muito pesado. É um jogo, como eu costumo dizer, de gente grande e que simplesmente está corroendo a nossa, não só a cabeça dos trabalhadores que se sentem assim, porque é antigo, é antiquado falar de direitos. Você tem que ir para a luta, não é verdade? Você tem que ir Ah, matar um leão por dia, concorrer, puxar o tapete do seu colega. Essa é a lógica. É a lógica da gamificação também. Nós temos que pôr esse outro elemento do jogo, porque é legal, é divertido, sim. não é? Boa O, lembrança. o vício do jogo não é mais da aposta que você fazia ou do cassino que você ia. Está na televisão, no jogo do final de semana, porque teu time está sendo financiado por essas bets, não é? Quem que trabalha? Não é? Essa lógica é a lógica do Uber, é a lógica do iFood, é a lógica que está se propagando no setor da saúde, não é? Veja, outro dia eu fui fazer uma consulta só para mostrar para a Magda que, além desses trabalhadores, Sim. né, tradicionais assim, da entrega dos motoristas, como essa lógica da plataformização entra em todas as profissões, os comunicadores, jornalistas, publicitários, eu nem vou falar porque isso está muito na cara. Mas veja, todo mundo tem um médico, vai ao médico e tal. Você disse, o sistema de saúde está sendo privatizado. É claro que está, porque todos os dados que hoje nós temos que colocar para ter o e-saúde, né, do SUS, tal, Sim. são controlados por uma plataforma que não é brasileira, que é uma dessas grandes plataformas que coletam todos os dados de saúde do povo brasileiro. Mediados por isso, tem as diferentes outras que eu chamo dos satélites de outras empresas da lógica de plataforma, que estabelece, tem uma grande empresa norte-americana, que é um fundo, que tem lá na Paulista, Avenida Paulista de São Paulo, um prédio vazio, só de consultórios. Tá? Para você marcar uma consulta com o seu plano de saúde, com o médico do seu plano de saúde que você paga, você tem que passar pela mediação dessa empresa, que tem o consultório. O médico é um trabalhador não só mais do seu plano de saúde, naquela relação tradicional, mas ele aluga, ele paga para te receber num consultório. Os seus dados não vão mais para o plano de saúde, nem direto para o médico. A sua receita, o seu exame fica com esta empresa, Ou tá? seja, a plataforma aí é um intermediário, né? Que, na verdade, não é um intermediário, é um mediador, porque ele não é simplesmente um leve trás, ele organiza o que vai Exatamente. acontecer, então ele media, ele tem poder e tal, e ele pega dados de quem precisa de saúde e quem está ofertando. É que nem de Uber, pega o dado do cara que precisa trabalhar e. Então, eu cheguei aí para isso, para mostrar que o trabalhador do Uber, além de estar totalmente subordinado à lógica algorítmica do tempo, do Sim, preço, tá?
do uso do seu automóvel, da sua força de trabalho pelas lógicas algorítmicas, ele é um fornecedor de dados. Claro. Porque vai me dizer assim, o Uber ou o iFood ou qualquer uma dessas empresas tem o poder que tem porque ele entrega comida? Porque ela transporta pessoas? Não é? Ou seja, nós somos trabalhadores, todos nós, trabalhadores da nossa própria função. Então, o médico vai lá, ele é meu médico, ele está prestando um serviço para mim e é um empregado dessa empresa, tá? Porque além de usar todo, ser subordinado a essas lógicas, ter a sua agenda controlada por essa empresa, ele está submetido até os meus dados, até as decisões sobre mim, a partir dos dados que ela coleta de mim e passa para ele. Sem É dúvida. a mesma coisa com o trabalhador do Uber. Quer dizer, ele é médico, o outro é motorista, o outro é entregador, mas a lógica de submissão, de submeter o trabalho, é a mesma. Então, quando a gente usa a palavra mediação, eu quero fazer aí uma pontuação conceitual, a palavra mediação ela tem muitos sentidos, né? Estar no meio, estar entre, não faço nada, eu só faço a mediação. Mentira! O conceito de mediação é um conceito que conforma. A Sim. mediação conforma, ela dá o tom, ela faz nós diríamos assim, o sentido. É a forma de pão Isso. faz uma mediação. Então, ela conforma. Se você põe pouca massa numa forma grande, o pão não vai sair. Não é? Então, as plataformas inventaram, né? O capitalista inventou um negócio a partir do conhecimento humano maravilhoso que é essa tecnologia, para usar essa tecnologia contra as pessoas, contra a organização da sociedade, por um caminho justo para todo mundo, porque eles precisam manter as suas riquezas, os seus privilégios, não é? Então, eu quero dizer que o que a Magda trouxe aqui sobre a justiça do trabalho, a destruição da estrutura pública que foi conquistada para reger a relação capital-trabalho, que está sendo destruída, é muito sério e não é uma questão relativa ao motorista e ao entregador. É uma questão que Isso. está relacionada a todos os trabalhadores, a todos aqueles que vivem do trabalho, a todos aqueles que precisam trabalhar para viver, que você não é herdeiro, não tem renda. Se você precisa trabalhar para viver, ganhe o salário que for, você está tendo destruído uma relação que nesse último século foi mediada por um instrumento público conquistado pela luta dos trabalhadores. Então, essa destruição é muito séria e atinge a todos, do médico que eu acabei de relatar, que é o meu médico, tá? Os trabalhadores na educação nem se fala mais o que é Nossa, o trabalho terrível. do professor universitário, do trabalhador na escola, com essa coisa depois da pandemia de grava e reproduz 1000 vezes. Aliás, o MEC, quem manda no MEC e no Conselho Nacional de Educação, a gente sabe muito bem quem é, um setor, uma fundação privada, não é? Que E manda também, transformou toda a cerveja em água, tá? Eu queria denunciar isso também. Mas tudo bem. não é? Então, veja só como a Ó, coisa tá pão e mel para eles. ó, Ou o movimento sindical sai da letargia, ou os nossos estruturas sindicais esquecem que não tem dinheiro. Tem que ir para a luta com dinheiro, sem dinheiro, tem que ir para a rua, sim. tem que ir para a rua lutar pelos Agora, direitos dos trabalhadores. Roseli, deixa eu só pegar aqui e colocar uma questão para a Magda, que é o seguinte, Magda, se isso de fato o STF decidir nessa questão das plataformas, Já e está decidido. obviamente vai ser vinculante para tudo, a consequência, você não avalia que pode ser para além dessas plataformas digitais, porque você acaba gerando uma condição de, por similaridade,
você destruir vários outros direitos de várias outras empresas de ramos da economia. Você vê esse problema? Não, é isso que eu acho que nós estamos tentando dizer e que a Roseli agora comentou a respeito, né? Sim. Eu quero finalizar, eu quero ver se as pessoas que estão nos ouvindo entendem isso, né? Novamente repetindo, esse sistema econômico, social e político chamado capitalismo é uma construção da humanidade. E se ele é uma construção da humanidade na Terra, ele não é irreversível, não é imexível, né? E não é inexorável. E não chegou para ficar. Ele é uma construção dos homens na Terra. Então, isso eu acho que é muito importante. Segundo momento, esse sistema, hoje globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, que foi, ao fim e ao cabo, o que a Roseli colocou, ele faz o seguinte: ele busca realizar a sua essência, aquilo que ele é. Então, não é nenhuma coisa extraterrena das galáxias que chegou aqui para ficar. É uma construção. E ele busca realizar a sua essência, agora globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças. E ele vai em todos os países, e aí, a depender das construções, das relações estruturais e as construções históricas desse país, ele se instala, se amplia ou ele é resistido. Tá? Então, é isso que a gente quis dizer. E que essência é essa? Ele é um sistema que se constituiu, já existia antes, mas se constituiu, quando o capital industrial superou o capital comercial, se constituiu no século XIX. E ele tem uma essência. E que essência é essa? 3 elementos. Ele busca, para realizar o seu desejo insaciável, mercantilizar todas as relações sociais, todas. Então, ser empreendedor, ser colaborador, estarmos todos submetidos ao encontro livre das nossas vontades iguais, porque nascemos todos nus, é algo essencial para esse sistema. Então, ele mercantiliza todas as relações e suas múltiplas expressões. E no campo do trabalho, as relações salariais. Mas as relações com a comunidade, com a igreja, com o bairro, com a sexualidade, com a religião, com o meio ambiente, ele mercantiliza todas as relações. Segundo, ele é concorrencial, estabelece uma concorrência muito forte entre estados, poderes, nações, bancos e agora entre indivíduos. E terceiro, na falsa ideia de que todos os indivíduos são iguais porque nasceram todos nus. E o último elemento, ele concentra, e esse eu acho vital, ele concentra renda, mas não só renda, riqueza, e ao concentrar riqueza, ele concentra poder político na mão de cada vez menos corporações, cada vez menos pessoas. E todas as relações são impactadas por isso, não só os trabalhadores do Uber, do Cabify, do Delivery, do 99, tá? Todas, como a Roseli bem demonstrou, todas as relações. Hoje nós temos advogados que fazem audiência por plataformas digitais, professores contratados por plataformas digitais, cuidadoras, empregadas domésticas, limpadoras contratadas por plataformas digitais. E no momento em que as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que agora vai levar para o plenário essas decisões, nega a uma justiça especializada que foi criada para isso a possibilidade de analisar se essas relações são burladas ou não, se são de fato vínculos civis, comerciais, ou se são relações de trabalho em que a venda da força de trabalho tem a sua centralidade. Se o Supremo Tribunal Federal negar essa competência, que está negando em decisões, em reclamações constitucionais, mas está levando esse tema para plenário, negar, por isso que eu digo, e se não houver uma reação e uma resistência importante, agora no dia 28 tem uma chamada na frente de todas as justiças do trabalho para a gente lá, importante, com a consciência de que não é só a justiça do trabalho que está sendo atacada, são as instituições
do mundo do trabalho que estão sendo atacadas, mas não só isso. É o mercado de trabalho hoje, São os direitos. que hoje no mercado de trabalho nós já temos quase 50% da massa trabalhadora na informalidade, dos ocupados, fora aqueles que estão fora da força de trabalho, em que 2/3 são mulheres. Bom, então, se nós permitirmos ou não lutarmos, porque eu acho que direito é luta e organização, essa é a sua fonte material por excelência, e essas decisões se concretizarem na contramão do que está sendo construído na Europa, na contramão do que foi construído nos Estados Unidos, na Califórnia e em Nova York, nós vamos estar regredindo ao século XIX. Nós vamos estar regredindo ao primado do mercado autorregulado, que, como disse Polanyi, sucumbiu à ação de moinhos satânicos. Foram necessárias 2 guerras mundiais para a humanidade se dar conta de que as mãos invisíveis têm dono. Será que nós vamos precisar de uma 3ª guerra mundial? Para nos agora, uma guerra tecnológica, para nos darmos conta de que o mercado de trabalho destinado a colaboradores, a empreendedores, a empresários de si próprios, é um mercado de trabalho fragmentado, em que as organizações sindicais perdem força, perdem competitividade, perdem força da luta, em que a desigualdade se acirra, em que as políticas de transferência de renda tornam-se cada vez mais difíceis porque não há fundos públicos, em que as contribuições para a Previdência vão legitimar as privatizações de todos os sistemas. Se nós não nos dermos conta disso, nós vamos ter que voltar ao Rousseau, que disse lá atrás, um século depois do Hobbes, que quando os interesses privados subordinam o sentido do público, quando isso acontece, diz ele, os decretos, os contratos são iníquos e quem prevalece é a força bruta. Nós não tínhamos capitalismo naquela época. Hoje, a força bruta é a força do capitalismo, globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, com graves danos para a sociedade. A concentração de renda está brutal, as desigualdades se acirram, as violências se propagam quando as fragmentações se aprofundam, os fascismos assumem espaço preponderante, os nazismos voltam a acontecer e as sociedades se dilaceram. Eu não gostaria de viver para as minhas netas numa sociedade dessas. Eu acho que nós evoluímos muito tecnicamente para que as nossas inteligências artificiais não satisfaçam a humanidade como um todo. Então, fica aqui essa mensagem que eu acho que nós devemos lutar, não para destruir, mas para construir um sistema único de proteção social ao trabalho que a todos protejam em direitos e garantias em igualdade de condições. Para mim, essa é uma utopia no sentido regulador de um sistema que precisa de freios e precisa ser colocado na jaula, porque ele, na sua expressão pura, é essencialmente desigualador e a humanidade já viu isso. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Magda. A gente passou de 50 minutos, mas esse tema é muito relevante, é um tema... Nós estamos decidindo o futuro dos direitos aqui. Exato. Não é uma coisa, não é uma brincadeira. Vocês que estão nos ouvindo aí, olha, vamos nos ligar aqui. Eu vou botar um link aqui embaixo para vocês tocarem isso, divulgarem isso, falarem isso para os outros, participarem das manifestações, pressionarem em função da defesa desses direitos, né? Numa sociedade de controle, que é um termo que a Roseli não usa muito, porque é de outra perspectiva, mas eu uso. Sociedade de controle não é contraposto ao capitalismo, porque o capitalismo utiliza controles absurdos, como ela descreveu, aliás, Magda e Roseli descreveram nessas gestões algorítmicas que aprisionam o trabalhador. Roseli, eu vou te passar para você falar o que o pessoal pode fazer rapidamente, que a gente estourou o tempo. Mas diga, se você tivesse que falar, qual é o centro das ações agora? O centro das ações agora é procurar se juntar com suas associações, os seus sindicatos e procurar saber quais são as medidas para nós defendermos os direitos dos trabalhadores. As pessoas ficam com medo, a CLT é uma coisa velha. Não é a CLT que nós estamos defendendo, é o nosso direito
a ter direitos, a ser reconhecidos como pessoas, não é? E é isso. Então, vamos à Legal. luta. É isso aí. Vamos então continuar. O mundo digital e tecnológico não é um mundo sem direitos, porque se fosse sem direitos, nós não teremos um mundo, teremos uma barbárie. Então, na verdade, força para todos. Fiquem ligados e ligadas no próximo Tecnopolítica. E vamos divulgar esse episódio, vamos nos inscrever, vamos driblar os algoritmos que restringem a nossa audiência. Valeu. Tchau para vocês.